O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, defendeu uma solução para o que considera problemas técnicos graves na instauração do juiz de garantias. O novo dispositivo foi incluído pelos deputados no pacote anticrime e foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no início do ano. Em entrevista ao Estadão, Moro cobrou do STF, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, um posicionamento firme. Em entrevista ao Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan, a subprocuradora-geral da República, Luísa Franchising, avaliou que o tempo é curto para a aplicação da lei dos juízes de garantia. Robson, tem um trecho da entrevista aí? Para implantar o juiz de garantia, certamente nós precisamos de mais tempo, e é por isso que um dos pedidos é que se defira um tempo maior para a implementação da lei, porque a lei veio com o que nós chamamos de vacatio legis de 30 dias, e é impossível implementar o juiz de garantia em 30 dias. O Sérgio Moro, na entrevista que ele deu à televisão, Augusto Nunes, ele falou justamente desse perigo de retardar todos os processos, isso se o Supremo não suspender, como alguém que ainda tem uma vaga esperança de que o Supremo suspenda a criação dessa figura. Quer dizer, mostrou todas as preocupações com a sua aplicabilidade e com a impunidade decorrente da lentidão e da eventual nulidade dos processos em primeira instância. Olha, a criação de juiz de garantia é inconstitucional para começo de conversa, porque vou dar um motivo para anular essa decisão por inconstitucionalidade. Os gastos gerados por essa invencionice serão de, no mínimo, isso calculado, o cálculo é do próprio Conselho Nacional de Justiça, no mínimo 2,5 bilhões de reais. Pois bem, essa verba não está prevista no orçamento. Você não pode criar despesas que não estejam previstas. É inconstitucional. Portanto, não dá para criar num ano. Essa criação foi marcada. O nascimento do juiz de garantia foi marcado para o dia 23. Falta o quê? 10 dias. Daí faltam o déficit de juízes, né, os postos vagos à espera de magistrado, em 2018, também segundo o CNJ, já haviam atingido 4.400, somadas as vagas à espera de titulares na Justiça Federal e na Justiça Estadual. Como é que você vai providenciar gente e dinheiro para isso aí? Agora, está marcado para começar agora, estão loucos. Os tribunais de justiça, que são sensatos e que entendem do assunto, encaminharam um pedido ao ministro Toffoli, presidente do CNJ e do Supremo, para que essa implantação seja adiada por pelo menos um ano. Isso, se fosse sensato, o Toffoli se juntaria aos juízes que querem declarar inconstitucional essa mudança no Código de Processo Penal. Se ele tiver um mínimo de juízo, ele vai atender ao adiamento. Se ele fosse sensato, ele pediria, ele já mataria no nascedor. Se ele continuar insistindo, vai ter que adiar por pelo menos um ano. Não vai começar agora. Pois é, isso a gente já comentou vários dias aqui no programa. Os políticos, no apagar das luzes de 2019, ali na virada do Natal, viram aí na criação da figura do juiz de garantias uma oportunidade de causar aí um atravancamento de processos. Alguns já têm mais idade, inclusive ficam fazendo de tudo para retardar, que é para viver em liberdade até a morte, e tomaram uma medida aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e que precisa agora de toda uma deliberação, de toda uma modulação que vai fazer com que tudo acabe mais lento, dando mais trabalho e gerando mais gastos públicos. Provavelmente, que eles disseram no começo que não precisaria gerar, e agora só surgem perguntas de como não vai precisar gerar, se em 20% pelo menos das comarcas só tem um juiz e vai precisar ter outro, vai precisar fazer um rodízio, e isso gera, obviamente, novos custos. Então, quer dizer, viram ali uma oportunidade de tomar uma decisão às pressas, a toque de caixa, quando a maioria da população está distraída com o Natal e com o Réveillon,
cientes, muito provavelmente, de que isso geraria muita discussão, de que isso geraria a necessidade de posicionamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, o que só faz atrasar tudo, só dá margem para que advogados peçam nulidade de processo porque não houve juiz de garantia. Então é a criação de uma quinta instância, sendo que é uma instância incrustada na primeira. Então já tem a primeira instância, a segunda instância, que, por exemplo, o TRF4, no caso do Lula, a terceira considerada, que é o STJ Superior Tribunal de Justiça, aquela que é considerada a quarta, né, mal dizendo, o Supremo Tribunal Federal, só que a primeira se dividiu em duas, criando uma quinta. Então o juiz que toma todas as decisões na fase de investigação não pode ser mais o mesmo que julga o caso, que assina a sentença. Então, uma vez recebida a denúncia, troca-se o juiz. Só que as comarcas não têm dois juízes para que um possa cuidar da fase de investigação e outro possa cuidar da ação penal já aberta. O Sérgio Moro inicialmente falou que eram 40% do total, o Conselho Nacional de Justiça refutou esse número, disse que é 20%, mas mesmo 20% são milhares aí, como o Augusto estava informando, em números absolutos. Quer dizer, uma medida visivelmente tomada a favor da impunidade, visivelmente tomada como uma forma de tentar atrapalhar a tramitação dos processos e tentar gerar uma brecha para que haja um juiz menos severo no julgamento da primeira instância do que aqueles que vinham aparecendo e ganhando notoriedade justamente por encurralar os políticos corruptos, como Sérgio Moro, era até virar ministro da Justiça e Segurança Pública, Marcelo Bretas, na Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, e outros que fazem aí os políticos em Brasília perderem o sono, né, Augusto? E tem mais, Felipe, em média, um processo criminal demora 3 anos para chegar à primeira sentença. Com a criação do juiz de garantia, quer dizer, 2 juízes então cuidarão do processo, esse prazo vai aumentar. Então imagine a demora, né? É tudo que eles querem. Esses deputados que aprovaram a medida por medo de cadeia, é tudo que eles querem, retardar a ação da justiça. Então não pode ser aprovado isso aí. Muito bem, vamos passar. Quer complementar alguma coisa, Luciana? Vale lembrar que a Câmara já está discutindo já há um certo tempo a questão de alterações no Código de Processo Penal. E isso acabou surpreendendo o Judiciário, porque o que aconteceu? Tem uma discussão na Câmara, foi aprovada o juiz de garantia lá na Câmara no ano passado, mas quando foi para o Senado, a avaliação que se fez é que a discussão seria mais aprofundada, o assunto seria analisado com cuidado, até por conta dessa discussão do Código de Processo Penal, que ainda está no Congresso Nacional. Então, estão se levantando uma série de dificuldades. A própria vice-procuradora hoje explicou que, por exemplo, em casos de Lei Maria da Penha, em casos de tribunal de júri, essa história do juiz de garantia não tem como ser aplicada. Então, vai criar uma confusão danada na justiça, vai dificultar não só o julgamento dos grandes, mas dos pequenos também, não necessariamente para beneficiar os pequenos, porque quando a gente vê essa discussão no Congresso Nacional, os parlamentares, eles estão sempre querendo beneficiar aquele grupo fechado deles. Então, a questão da regulamentação, o próprio presidente Jair Bolsonaro, para minimizar o fato dele ter sancionado a medida, ele tem dito que não é discussão para agora, não vai ter reflexo agora, porque a regulamentação deve demorar pelo menos uns 2, 3 anos.